Muito boa tarde para todo mundo. Nessa nossa aula de CHN, nós vamos falar sobre o ciclo da água, tá? É um assunto também bem fácil, bem tranquilo. Nós vamos contar com o apoio de um vídeo nessa aula, porque daí o vídeo aqui tá bem explicadinho, ele é curtinho, tem animação, tudo, então fica bem fácil de entender o ciclo da água e depois nós voltamos lá na página do Word para contextualizar, tá? Então vamos assistir aqui o vídeo. Tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes este ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Então, lá, são 3 etapas, né? Evaporação, condensação e precipitação. Então, agora ele vai explicar cada uma delas com um pouquinho mais de detalhe. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Tá, aqui, né, na precipitação, essas 3 maneiras é a maneira também que pode ocorrer a precipitação, tá? A água pode cair em forma de chuva normal, que é o mais comum de acontecer aqui pra gente no Brasil. Pode cair também em formato de neve, né, quando está mais frio, ou em formato de granizo, tá? Então, mas das 3 maneiras é a precipitação do mesmo jeito. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! Muito bem, né? Ficou bem tranquilo de entender ali a explicação do videozinho. Então, aqui, né, só coloquei aqui no Word as etapas, tá? E um desenho aqui também para ilustrar um pouco. Então, são 3 etapas. A primeira fase é a evaporação. A água da superfície terrestre, pode ser de mares, rios, oceanos, lagos, transforma-se em vapor de água, tá? Então, por isso que chama evaporação, porque a água transforma em vapor e quando ela transforma em vapor, ela faz o movimento
de subida, tá? Então, transformando em vapor, como o vapor é leve, ele sobe, tá? Então, esse movimento aqui é a evaporação. Chegando em cima, né, ocorre a condensação, que é quando o vapor de água passa para o estado líquido, se agrupando e formando as nuvens, tá? Então, quando ele evapora, como aqui em cima, na superfície, em cima é mais frio do que aqui a superfície, como é mais frio, ele condensa, ou seja, o vapor da água, quando chega aqui em cima, ele transforma novamente em gotas d'água, tá? Em gotas d'água. E daí um monte de gotas d'água junto forma as nuvens. Então, a nuvem nada mais é do que um monte de gotinhas d'água agrupadas, juntas. E quanto maior a nuvem, maior a quantidade dessas gotinhas que estão agrupadas, tá? E daí depois que as nuvens são formadas, tem um monte de gotinhas agrupadas, ocorre a precipitação, que são quando essas gotículas de água que se agrupam nas nuvens caem em formato de chuva, neve ou granizo. Como a nuvem, quando a nuvem está muito pesada, muito carregada, ela tem que descer, tá? Essas gotículas têm que descer. Daí, esse movimento de descida, né, de novo aqui para a superfície terrestre, esse movimento de descida é a precipitação, tá? Nessa descida, né, essas gotículas de água podem cair em formato de chuva, em formato de neve ou em formato de granizo. Essa diferença aqui vai depender da temperatura do ambiente. Então, quanto mais frio tiver, daí a tendência é ou cair em formato de neve ou de granizo, tá? Mas aqui no Brasil, geralmente, em vários outros países também, né? Mas aqui na maioria dos meses do ano, é bem comum cair em formato de chuva mesmo, tá? Só mais no inverno, em alguns lugares do país, lá na região sul, algumas vezes, que cai em formato de neve. Mas geralmente, a maioria das vezes, é formato de chuva mesmo, tá? Então, evaporação é um movimento de subida. Quando chega em cima, né? As gotículas de chuva, o vapor se transforma em gotículas de água. Essas gotículas se agrupam e nesse agrupamento ocorre a condensação. E depois, quando a nuvem está bem carregada, ela desce, né? De novo para a superfície, e esse movimento de descida, de queda, é a precipitação, tá? Então, esse é um ciclo, tá bom? Uma observação aqui. Esse processo é chamado de ciclo, né? E por que é um ciclo? Porque é uma coisa que ocorre sempre, né? Isso aqui, 1 passa por 2, o 2 passa por 3. Quando chega no 3, não é que acaba, não vai ter mais. Do 3, ele volta de novo para o 1, vai para o 2, vai para o 3. Depois, isso ocorre sempre, tá? É um processo infinito. Então, por isso que é chamado de ciclo, porque é um processo que ocorre sempre, tá? Até coloquei um exemplozinho aqui, ó. Então, do 1, que é evaporação, passa para o 2, condensação, e da condensação passa para o 3, que é a precipitação. Depois da precipitação, quando a chuva cai, né, ou as gotículas de água caem na superfície, ela escorre de novo até os rios, oceanos e mares e lagos, e daí ocorre de novo a evaporação. Então, precipitou, caiu na superfície, chegou nos rios, mares, oceanos e lagos, evapora de novo, condensa lá, formando as nuvens, e cai na precipitação. Depois acontece de novo, evapora, condensa e precipita. E assim infinitamente. Então, por isso que é chamado de ciclo, tá? Vamos ver a atividade. Atividade tem
3 exercícios aqui, mas bem tranquilos também. Primeiro, descreva com suas palavras o ciclo da água, tá? Então, veja novamente lá o vídeo, se necessário. Veja aqui também a imagem da aula explicativa com o que é cada parte aqui e a imagem. Daí vocês vão explicar o ciclo da água com as palavras de vocês, tá? Não precisa descrever exatamente o que está aqui. Vocês vão colocar com as suas palavras, tá? 2. Por que ele é chamado de ciclo? Tá? Por que esse processo é um ciclo? Então, daí vocês respondam. E 3 é para marcar verdadeiro ou falso, tá? A alternativa que vocês acharem que é verdadeira, coloca a letra V. E a alternativa que vocês acharem que é falsa, coloca a letra F, tá? Bem tranquilo de fazer. O que vocês vão precisar copiar? A explicação da aula, tá bom? Aqui na explicação, aqui nesse arquivo que vai em PDF para vocês, escrito aula, tem aqui o desenho, né? Então, é importante que vocês tenham esse desenho no caderno, porque é um auxílio a mais na hora de vocês entenderem o ciclo da água, tá? Então, o desenho não precisa, sim, estar perfeito, faça o máximo que puder, né? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. Então, façam o máximo que vocês puderem aqui no desenho. O importante desse desenho é as 3 fases. Esse movimento aqui de subida, a condensação, quando formam as nuvens, e a precipitação, que é o movimento de descida, tá? Então, essas 3 fases, 3 momentos é importante. Então, façam o desenho o máximo que melhor que vocês puderem, tá bom? Coloquem aqui com cores diferentes também o destaque. E fazendo sempre as 2 leituras, tá? Porque daí nas 2 leituras é um modo a mais de entender o que você está escrevendo. Tá bom? Então, daí vocês copiem a atividade, façam e postem lá a foto na plataforma. Tá joia? Então, atenção, por gentileza. Capricho na hora da organização no caderno. E nos vemos na próxima aula. Tá bom? Então, bons estudos aí para todo mundo.